Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Lilian. Nós estamos hoje com o telefone virado. A Vanusa. Que hoje a Cleidina vai falar para nós. E eu não tenho telefone bom para fazer mais live, então o Adir me emprestou dele. Só que eu tive para casa dela para fazer a live daqui junto com ela. Então eu gostaria que vocês falassem, estão me ouvindo bem, estão ouvindo bem a Cleidine. Deixa o som. Aí todos ouvindo nós bem? Tá tranquilo? Ai, obrigada, Vanusa. Meio atrapalhada, né? Mas obrigada. Nós estamos ainda organizando aqui, porque a gente colocou um tripé e tá vendo como vai ficar, tá? Então eu espero que todos estejam bem e que a gente possa estar contribuindo com essa noite, né? Tá dando certo aqui a nossa live. Alguém falou, ouvindo bem sim. Ah, o Bruno. Tá bom. Ei, Bruno. Oi, Bruno. A Vanessa bem falou que sim. Então nós estamos aqui no nosso tempo, né? Já está na nossa hora, olhar lá no notebook mais fácil. Então nós vamos iniciar. Vamos fazer a prece para dar início a mais um estudo do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Agradecendo a todos vocês a presença. E para a gente dar início, a gente sempre começa com uma oração. Então vamos pedir a Deus neste momento que possa nos abençoar, tranquilizar os nossos corações, trazendo-nos paz, alegria, trazendo-nos esperança e que possamos sempre estar junto com a presença do nosso mestre amigo Jesus, buscando nele forças e coragem para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Agradecendo, Senhor Jesus, pela vossa presença, agradecendo aos amigos que estão nos assistindo, que nós possamos contribuir da melhor forma possível. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, só avisando que hoje, por nós estarmos aqui juntos, vai ficar difícil a gente, às vezes, ler todas as mensagens de vocês, tá? Qualquer coisa, depois a gente responde se a gente tiver alguma questão aí que a gente não conseguir ler, tá? Passar a palavra para a Cleidine. Pode ficar à vontade. Ó, gente, eu só tô avisando que tem mais uma pessoa, mais uma palestrante aqui atrás, entendeu? Que ela gosta muito de participar. O nome dela é Luna. Vai participar também. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à minha casa mais uma vez. Com grande satisfação, com grande alegria que eu recebo todo mundo na minha casa, entendeu? Eu sei que fisicamente vocês não estão, mas espiritualmente, mentalmente, todos estão aqui. Bom, nos foi proposto o estudo da Lei da Igualdade, porque parece que está em consonância, sabe, com o Espiritismo no Brasil, que esse fim de semana, não sei se você sabe, na FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, eles fizeram um congresso sobre as leis morais. Foi todo sobre as leis morais. Aí eu pensei assim, não, vamos lá. Olha lá, a espiritualidade aí. Te ajudando. Não só me ajudando, mas assim, mostra que tá todo mundo trabalhando junto, entendeu? Mostra que a gente pra gente aprender, é pra gente estar enfatizando essas questões, né? Bom, eu fui incumbida de falar sobre a Lei da Igualdade, que é a do capítulo 9. Tá. A Lei da Igualdade. Quando a gente olha a sociedade, o primeiro impulso
que nós temos não é igualdade. Quando a gente olha ao nosso redor, a primeira coisa que a gente vê não é a análise da igualdade em si. Por quê? Qual que é o ponto de vista da gente? Na maioria das vezes é o ponto de vista negativo. Então a gente vê apenas, na maioria das vezes, as desigualdades. Mas tá. A lei da igualdade, ela é no Livro dos Espíritos, da questão 803 à questão 824. Então a gente vai ler algumas questões, eu não sei se vai conseguir todas as questões, mas a gente vai ler algumas questões e vai debater até onde a gente conseguir ler, porque o capítulo é muito extenso, né? E como eu sou uma pessoa que não sei muita coisa, assim, não gravo, então eu tenho que ler pra falar, entendeu, gente? Então, assim, eu gosto de ler. Principalmente a questão dos livros dos Espíritos, porque nada que eu fale substitua a palavra dos Espíritos que traga para nós. Tá. Lei da igualdade. Esse aqui é meu rascunho, aquele livro. O que é igualdade? É a qualidade daquilo que é igual, uniforme. Né? A igualdade natural está na 614. Na questão 614, que é onde começa as leis morais, né? 614 fala assim: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele é infeliz senão por e ele não é infeliz senão porque se afasta dela. Ou seja, primeira coisa aqui é o seguinte: as leis divinas, a lei natural, as leis morais e naturais, né, da física, são todas de Deus, certo? Então é o seguinte: se a gente se afasta dessas leis, a gente está se infelicitando. Olha que lindo. Nós próprios nos infelicitamos. Nós próprios. Porque a felicidade está em seguir essas leis. Ou seja, se eu quero ser feliz, que é o ideal nosso, né, na Terra, que todo mundo fala: eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Quer mesmo? Então segue a lei divina. Segue as leis morais. Pronto. Você vai ser feliz. Fácil. Não é fácil? Então, Cleide, vamos só dar uma pausinha, dar uma pausinha, que eu estou vendo um comentário ali. A Tida até sugeriu a gente trocar de lugar, porque você está sendo escondida pelos comentários. Eu estou escondida? Vamos trocar de lugar. Tá. Obrigado, Tida. Obrigado pela dica, Tida. Mas eu não tem um negócio para ler no final. Não, mas eu estou conseguindo ler os comentários aqui do notebook. Que ótimo. Bom que com óculos eu não consigo enxergar. De sem óculos ele enxerga lá. Olha, como é que complemento. Nós estamos aqui para nos ajudar. Isso é igualdade ou desigualdade? Presta atenção, daqui a pouco, spoiler, eu não vou dar. Daqui a pouco mais conta o que é. Tá. Tá, então chegamos a esse raciocínio. Quer dizer, os espíritos já nos deram um spoiler, né? Que o quê? A gente só vai ser feliz nessa terra quando a gente seguir as leis divinas. Pronto. Não adianta querer fugir disso. Mas não. É só você seguir as leis divinas, tá bom? Não quero ser muito incisivo, mas é isso que eles falaram aqui. Tá. Então, igualdade natural. Leis de Deus que regem as vidas de encarnados e desencarnados, auxiliando no crescimento e evolução de todos. Essas são a lei natural, a igualdade natural, né? Agora vamos começar lá na lei de igualdade, né? Que é a primeira, 803. Na questão 803, está escrito assim, Kardec pergunta assim: todos os homens são iguais diante de Deus? Presta atenção na resposta. Sim,
Todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Ou seja, Deus criou... eles não respondem uma coisa, todos os homens são iguais diante de Deus. Eles respondem com uma resposta mais abrangente do que ele perguntou. Sim, todos tendem ao mesmo fim. Todos são iguais, não é? Todos tendem ao mesmo fim. Ou seja, a resposta deles abrangeu o seguinte: no sentido material, da encarnação, que todos nascemos, e da morte, que todos iremos morrer, num sentido material. Mas também tem um segundo sentido, né, que seria o sentido espiritual, que todos são iguais, origem, filhos de Deus, criados simples e ignorantes. Destino, perfeição, porque todos somos perfectíveis, todos seremos perfeitos. Pode não parecer, você pode achar que, nossa, Deus, não consigo. Vai conseguir. Seremos perfeitos. Tenha paciência, calma, vai chegando lá. E o processo? Qual que é o processo? Para todo mundo, independente de quem for, reencarnação e livre-arbítrio. Esse é assim, a sequência, entendeu? Do nível da resposta dele. Assim, a gente às vezes lê muito rápido, e eu já li, eu não tinha prestado atenção na profundidade, que eles não respondem só o que perguntam, eles respondem e ainda tem um fundo na resposta deles. Meu computador é lento e vai aparecendo eu falando 2 minutos. Aí no comentário de Kardec, ele ainda comenta essa colocação deles. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Essa é a igualdade. Essa é a lei de igualdade. Todos somos iguais perante Deus. Aí, nesse fim de semana, né, como eu falei, eu acompanhei a palestra do Rossando Klinge, e eu também assisti uns estudos do Simão Pedro, que eu achei interessante, quando ele fala, eu não sei se vocês estão com o livro dos Espíritos aberto aí, mas se puder, pode pegar, viu, gente? Muito interessante. Ele fala igualdade natural, né? Lei da igualdade. Aí, quando ele vai descrever, ele começa desigualdade das aptidões. Entendeu? O que ele faz? Ele parte do que a gente sabe, porque a igualdade para nós ainda é muito longe, a gente não entende ela, e parte do que a gente sabe para o que a gente não conhece. Então, o que a gente sabe? A desigualdade. O que a gente vê? A desigualdade, né? A gente não vê o igual, a gente vê o desigual. A gente está olhando se tem alguém falando, tá? Sim, estou olhando. Gente, é porque eu não enxergo, entendeu? Boa noite, Rony, boa noite, Emes, boa noite, Adriana, Geraldo. Boa noite. Aparecida, Tina Barcelos, o pessoal tem entrado. Todo mundo que chegou depois. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Agora, você falando aí da questão da igualdade, Cristina, eu fiquei pensando no seguinte, eu lembrei aqui agora, me veio uma ideia na minha cabeça, né? Porque se fala na leitura aí que perante Deus todos nós somos iguais. Uhum. Agora, perante os homens, né, nós nos vemos desiguais, vemos a desigualdade. A igualdade está à vista nos olhos de Deus, mas nos nossos olhos, infelizmente, nós vemos desigualdade em tudo. E você falando isso, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que me procurou esses dias, que ela veio relatando algumas questões que ela tem passado, né, e vendo, mas por que eu sofro tanto, por que eu passo tantos problemas, né, por que a minha vida é tão difícil. Aí a gente vê essa questão, né, da igualdade, da desigualdade. Né. Para Deus, tudo tem um propósito, tudo tem um fim, tudo tem um objetivo.
Mas para a pessoa, para nós ainda, a gente às vezes não vê a dificuldade, porque nossos olhos ainda são muito fechados somente nas questões materiais da nossa vida hoje, na nossa vida física que nós temos. A gente não vê em relação às vidas passadas e às vidas futuras que nós vamos ter, né? Nós não nos percebemos quanto espíritos eternos que somos, né? Aí entra a desigualdade das aptidões. Sim. É aí que entra. Porque é o seguinte, por exemplo, o Adi é uma pessoa que ele tem muita aptidão em mexer com tecnologia, correto? Mais ou menos. Ah, não seja modesta, é verdade. Aí, ele tem muita... Eu sou negação, entendeu? Pra tecnologia. Mas eu gosto muito de ler, entendeu? Assim, cada um com suas aptidões. Então, o que explica isso? Por que essa diferença? Porque alguém por exemplo, Mozart, já nasceu com aquela aptidão toda, aquele talento todo, né, pra música. Por quê? Reencarnação, né? Na questão 804, fala assim, ó, porque Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou todos iguais, todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, tem maior ou menor experiência. A diferença está no grau de sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer com os objetivos da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem seu papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que, na maioria, foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vós, para vos dar um exemplo. Tá, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo muita coisa, né? Ele está dizendo o seguinte, mais uma vez, enfatizando que o conhecimento, igual a Adi falou, da encarnação, da reencarnação, né, que a doutrina espírita traz para a gente, nos elucida essa questão da diferença da aptidão e da diferença porque uns estão na frente, outros estão mais atrás, outros são lanterninha, outros estão lá na boca do gol, entendeu? Por quê? Porque cada um tem um início, cada um teve seu início. E não pode se dizer, por exemplo, o Adir, ele tá como Adir, mas ele é um espírito imortal, que já tem, deixa eu te contar esse aqui, ó. Entendeu? Não é? Eu tenho um tempo também diferente do Adir, então nós, cada um, estamos na nossa caminhada. Por isso, a inutilidade da comparação, a comparação ela só acontece por questões de egoísmo e orgulho. Porque os nossos males, os nossos, como diz uma senhora que eu ouvi falando, os nossos pés de chumbo. Se não fosse o egoísmo ou o orgulho, nossa sociedade andaria, nossa evolução seria mais rápida, mas o quê? O que nos atravanca? O egoísmo e o orgulho. Por exemplo, nós vivemos no planeta Terra, que faz parte do sistema solar, que faz parte de uma galáxia, da Via Láctea, que faz parte do sistema de galáxia que tem 200 bilhões. Quem somos nós? Quem somos nós? Eu, Cleidiane, aqui, pensando que eu sou alguém. Não sou alguém, não. Eu sou mais um tentando evoluir e andar. Esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, Adinho,
e todos aqui, esse conhecimento, ele é tão precioso, porque aí a gente passa a entender a diferença, aceitar a diferença, porque se eu entendo que a diferença é necessária para crescimento de todos, então eu aceito, eu compreendo, eu aceito e vou viver com ela, porque ela faz parte do planejamento divino. A diferença faz parte da evolução. O Rosando Clinge fez... Rosando Clinge deu um exemplo tão bonito, mas tão bonito, eu pensei, não, esse foi legal. Quando a gente planta, nós plantamos, né? As árvores, uma floresta de eucalipto, tá tudo igual. Tudo igual. É bonito? É igual uma floresta amazônica? É igual uma floresta? Não é. Por que não é? Pela diversidade. Por que é bonito pela diversidade? Porque cada um tem seu plano, cada um tem sua função, sua beleza. Você olha para um macaquinho, você olha para uma flor rosa, de repente está lá uma flor amarela, totalmente diferente, mas linda, se mostrando linda. Então, assim, somos diferentes, aceitemos as nossas diferenças, não nos comparemos com o próximo, porque isso não vai nos fazer evoluir mais rápido, nos comparar, muito pelo contrário, vai nos atravancar a nossa evolução, né? Então, assim, você ia falar uma coisa? Eu ia dar um exemplo, não, tranquilo, não preocupa não. Mas ele dá um exemplo, né, às vezes para ajudar a entender um pouquinho melhor, igual você falou do Roçanga, mais ou menos o exemplo que eu ia dar. Por exemplo, se eu estou, vamos dizer, de carros, se todo mundo gostar, vamos pôr uma marca, um Fiat Uno, se todo mundo gostar de Uno, ter só o Uno no mercado, fica sem graça. Então tem que ter, às vezes, um Corolla, ter um BMW, Fusquinha, né? Um Vodka, tá vendo? Eu tô tendo Vodka. A diversidade é interessante, né? O interessante é a diversidade, só que a gente não sei porquê, porque a gente tenta uniformizar, a gente tenta fazer com que os outros pensem da nossa forma. E esses dias eu estava até... Foi isso. Não, orgulho. Eu estava até... O Marcos falando, sabe, Marcos? Gente, eu enfiei a cabeça assim para baixo, assim, Dudu. Porque falou assim, ó, gente, qual que é... Os espíritos superiores nos forçam a fazer o que eles querem? De jeito nenhum. Nós tentando forçar as pessoas a fazerem o que querem, tá parecendo mais com o espírito superior? Ou inferior? Ou inferior? Claro que é inferior. Eu enfiei a cabeça de baixo. Porque eu vi o tanto que eu ainda estou inferior. Porque às vezes eu quero que as pessoas agem da forma que eu quero, mas tem que ser do jeito que eu quero. Por que ele tá fazendo? O que eu quero é certo. Aí eu lembro de uma música que o artista canta e fala assim, é mais fácil achar que a culpa é do outro, né? Que evita o perdão de um possível aliado. A gente sempre quer que as pessoas pensem da mesma forma que eu não preciso mudar nada. Porque se a pessoa pensa que tem que ser do meu jeito, eu não preciso mudar. Quem vai ter que mudar é a pessoa. Então, se a pessoa aceitar eu da minha forma e tentar se adequar da minha forma, para mim é mais fácil. Eu não vou me esforçar em nada. Só que isso não traz crescimento. O que traz crescimento é quando a gente sai da nossa zona de conforto e tenta buscar algo diferente, buscar uma vida diferente, buscar ser diferente, né? É isso que é interessante. É difícil, é dolorido, mas é o melhor. Chama? Jorge Alahá dá um exemplo, que o seixo pode achar, seja aquela pedrinha redonda, sabe aquela pedrinha redonda do rio? Pois é, a gente pode achar que Deus criou o seixo redondinho, bonitinho, daquele jeito, mas não foi assim que Deus criou. Deus criou cheio de ponta, Aí o que acontece? No leito do rio, com a água corrente, uma
uma pedra vai batendo na outra, vai batendo na outra, vai batendo na outra, vai batendo na outra. Aí chega no leito do rio, lá no final, aquele seixo bonitinho, redondinho, entendeu? É assim. As leis naturais da Terra, elas se refletem, porque Deus criou um princípio, né? São vários princípios. E quando você cria um princípio, por mais que tenha diferenças, é igual. Ou seja, a convivência vai nos tornar perfectíveis. Igual a gente falou, não é fácil, porque nada é fácil. Mas em comparação com o que teremos de recompensa, ou do que teremos no plano espiritual, essas dificuldades de convivência são quimeras, entendeu? São pouca coisa, são pequenas, são insignificantes. Insignificante. Eu procuro pensar o seguinte, principalmente quando eu estou passando por alguma dificuldade, né? E às vezes quando as pessoas me procuram para conversar também, eu tento colocar essa questão, porque às vezes a gente está aqui sofrendo 1, 2, 3 anos, né? Com algum problema, alguma dificuldade, e às vezes tem alguma dificuldade financeira, a gente está infeliz por causa disso, mas a nossa vida é eterna. Quando desencarnar, nós vamos estar lá no plano espiritual eternamente, né? Ou podemos voltar e reencarnar novamente, né? Então, o que é a vida? O que é um sofrimento de 1 mês, ou 2 meses, ou 1 ano, 3 anos, que seja, perante uma eternidade? Uma eternidade a gente tem que lembrar que não é 100 anos, não é 1000 anos, não é 1 milhão de anos, não é 1 bilhão de anos. É eterno, não tem como contar essa eternidade. Então, a partir do momento que a gente passa por uma dificuldade, consegue superar aquilo e ainda é feliz, ainda é grato a Deus por ter passado, às vezes, até aquela dificuldade e ter dado conta, né, por ter tido força, ter tido ajuda, seja espiritual, que seja dos amigos, que seja dos familiares, a gente vai dar conta de superar essas dificuldades e essas coisas vão ser significantes. Nossa, Adi, agora você falando, eu lembrei da Mariana, que ela comentou esse fim de semana, o seguinte, ela falou assim, gente, esse conhecimento que nós estamos tendo, que nós temos acesso, ele não é à toa. Ele não é à toa. Então, assim, se eu tô tendo conhecimento que existe a reencarnação, que eu sou um espírito imortal, que o que eu estou vivendo aqui são provas, que são expiações, são provas. Eu digo assim, é passageiro. Isso é passageiro, tudo é passageiro. Entendeu? É passageiro. Aí tá. Se eu tenho esse conhecimento e na hora que acontece a coisa, pra eu colocar em prática esse conhecimento, ai meu Deus, por que comigo? Por quê? Aí eu não coloco em prática o que eu estudei, o que eu aprendi, foi em vão. Você estuda, depois você tem que provar se realmente aprendeu, né? Né? Não tem a prova na escola? Ninguém está estudando em Satana. Vocês que estão ouvindo aí, ninguém está estudando em Satana. Eu não quero colocar medo em vocês, não. Quero colocar medo. Mas ninguém está estudando em Satana. Nós estamos estudando por um motivo. Porque iremos passar por situações que coloquem este conhecimento à prova. E será que no momento em que passarmos por essas situações, estaremos lembrando do que a gente aprendeu? Ou simplesmente a gente vai estar... eu penso muito nisso, eu fico pensando, será que eu estou passando? Será que agora? Será que agora? Será que agora? Não é, Adi? Acho que agora, nessa época de pandemia, igual nós estamos passando, né, as tantas dificuldades que temos enfrentado, eu acho que já é uma grande prova, ou uma grande expiação que seja. É uma grande oportunidade de a gente perceber se realmente a gente aprendeu o que a gente tem estudado esses anos, né? Para quem está, às vezes, na doutrina espírita há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, já tem uma noção
do que ia passar por isso, assim, vamos dizer assim. Então, um conhecimento maior é para a gente passar com mais facilidade do que quem está, às vezes, buscando um crescimento espiritual de agora em diante, né? Vamos dizer. Mas não é só quem está na doutrina espírita, isso também serve para quem está em outras religiões, porque o conhecimento é um só. Né? A gente, às vezes, busca de uma forma diferente, busca, às vezes, a gente busca os livros dos espíritos, né? Aqui, a doutrina espírita ela é mais clara, né? É. Ela é a chave que descodifica o outro. Por exemplo, se você pegar o evangelho, depois que você ter informação da doutrina espírita, você pega o evangelho, ele fica mais claro. Mais fácil de entender. Né? Tem hora que eu pego e falo assim, não é possível que eu não vi isso antes. Não é possível. Por quê? Porque você tinha um véu. Você não entendia. Aí com essa chave, a gente fica mais claro as coisas. Bom, quantas horas, Di? 8h30. 8h30. Tá. Vamos para as desigualdades sociais. Que a gente falou das desigualdades das aptidões, né? Agora, as desigualdades sociais. Que é uma... É o que mais pega, né? O que o pessoal mais reclama, né? Ah, o fulano tem carro, tem moto, tem isso, tem aquilo, outro não tem. Eu não tive a oportunidade de ter as coisas. Pois é, né, gente? Aí é o que eu penso assim, por que me incomoda tanto o outro ter as coisas e eu não ter? Né? Por que me incomoda tanto? Por que eu tenho que achar que tem que ser tudo igual para todo mundo? Por que eu não sou... Quem foi que falou que o mais rico é aquele que menos precisa? Eu esqueci quem citou. Olha, na verdade, essa fala, eu já vi ela, não lembro de quem, mas ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. Fala assim, o mais rico é aquele que menos precisa, né? Então, assim, se eu consigo viver com um salário mínimo, que seja R$1.045, né? Se eu consigo viver com um salário mínimo e consigo guardar um pouquinho de dinheiro, eu estou bem. Mas se eu ganho um salário de R$5.000 e sempre gasto mais do que eu ganho, então quer dizer, eu sou mais pobre do que a pessoa que ganha R$1.045. Mas não é um pensamento lógico? Sim. Eu também já tinha visto ela na internet e uma vez lendo o Evangelho, não lembro exatamente onde está, depois eu posso até pesquisar, mas eu vi essa frase. O mais rico é aquele que consegue viver com menos, né? com mais pouco. Pois é, então, com essa introdução, nós vamos ler a questão 806, das desigualdades sociais. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Ou seja, é uma lei divina? Né? Kardec perguntando. É de Deus a desigualdade social? A resposta dos espíritos é não. Ela é obra do homem e não a de Deus. Ou seja, não foi Deus que criou as desigualdades sociais. Por quê? As desigualdades sociais, ela é baseada no egoísmo. Porque, apesar das aptidões diferentes, da diversidade natural, era para o mais forte amparar o mais fraco. Daí, a desigualdade social ser culpa nossa. Porque não adianta a gente também jogar a culpa toda nos ricos. Porque quando a gente estava lá, a gente fazia a mesma coisa. Entendeu? Quando a gente estava na posição de rico, também os mesmos erros eram cometidos. Por quê? Porque a gente acha, é rico, faz isso, tem isso. Não. A nossa atitude é igual criticar os políticos. Os políticos são todos corruptos. São só os políticos? Será que se você estivesse lá, se nós estivéssemos lá, faríamos diferente? Seríamos diferentes se alguém falasse assim, assina, só se assinar uma assinatura 1 milhão, faríamos diferente? Seríamos aquela pessoa que fala assim, não farei, ser firme. Será? Então assim, né? Na questão 806A, eu tô só lançando as perguntas, tá? Depois você se responde aí na consciência. Pra vocês mesmos, né? Você fala pra nós. Não fala pra mim não, porque
Eu não sou julgador de ninguém, eu tô custando a me julgar. A me entender, a me compreender. Entendeu? Então tá. Na 806A, Kardec pergunta assim, então, já que a desigualdade era nossa, um erro nosso, né, da obra humana, ele pergunta, essa desigualdade desaparecerá um dia? Aí a resposta dos espíritos é interessante. De eterno não há senão as leis de Deus. Não haver de se apagar pouco a pouco cada dia, essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Aí, não ficará senão a desigualdade de mérito. Nessa parte. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se examinarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Ou seja, eu nasci numa família rica. Eu posso ser um espírito adiantado ou um espírito atrasado? E o que faz a diferença é a desigualdade de mérito de usar esse livre-arbítrio, essa vontade de evolução ou ficar estacionado. É essa desigualdade que vai prevalecer depois, quando estivermos sem orgulho e egoísmo. Está um pouquinho longe, né, gente? Apesar de estarmos começando o mundo de regeneração, porque já começamos o processo de regeneração, nós ainda vemos, né, que o quanto que o egoísmo ainda predomina nas nossas atitudes, nas atitudes das pessoas. O Moçano citou um exemplo, sabe, Adi? Que eu fiquei pensando assim, oh meu Deus, é mesmo. A gente passando por essa pandemia, todo mundo no cantinho do pensamento, todo mundo sendo obrigado a se analisar, a se ver realmente da forma que é. Aí aparece aquele rapaz que humilhou um motoboy porque ele é branco, de nome, que tem família, porque isso, porque aquilo. Aí a gente vê tanto que a gente ainda está distante de entender que não existe posições que, essas posições são feitas apenas para provas, apenas para a gente provar o tanto que a gente está evoluindo ou não, entendeu? Ou para que nós evoluamos mais, tanto que a gente ainda está um pouquinho distante. Eu pensei assim, né? A minha ilusão, eu sei, é ilusão. Chegou a regeneração. Agora vai! Agora vai! Aí acontecem umas coisas assim que eu fico pensando, oh meu Deus do céu, será que o Jorge Alahá fala que vai ser com os homens, sem os homens ou apesar dos homens que a regeneração vai chegar? Aí eu fico pensando que será que vai ser apesar dos homens? Que nós não vamos ajudar? Deixa eu só comentar. Boa noite, Rodrigo. O Rodrigo falou o seguinte aqui. O problema é o homem estar regredindo a humanidade e capacidade de se doar. Não é dinheiro, e sim generosidade. O problema é o homem estar regredindo na humanidade. Regredir, a gente sabe que a pessoa não regride, né? Às vezes as pessoas podem estar, assim, boa parte de pessoas está usando o que às vezes ele pode estar fazendo para o outro ou usando de uma forma errada. Mas hoje a gente sabe que tem mais coisas boas do que ruins do que antigamente. Infelizmente, por causa da mídia, né, mostra muito e fica parecendo que o mundo está perdido, que está acontecendo muita coisa ruim. Mas não, está acontecendo muito mais coisas boas hoje do que antigamente. Antigamente o povo não tinha informação. O Rodrigo, infeliz, assim, parece que nós não estamos andando. Estamos andando devagar, mas estamos andando. Antigamente, era normal, há 100 anos, você ter pessoas dentro da sua casa
trabalhando sem remuneração e sendo castigadas, que eram os escravos. Isso era normal. Há 100 anos isso era normal. Hoje em dia, isso é um absurdo. A gente pensar assim, nossa Deus, antigamente o povo escravizava, isso é um absurdo, isso é um horrível de pensar, é um cúmulo. Mas eu acredito que futuramente nós iremos olhar para a nossa sociedade agora e falar assim, nossa, eu não acredito que tinha gente que falava assim, você sabe com quem você está falando? Isso é um absurdo, porque somos todos iguais. Iremos chegar nessa fase. Estamos devagar, mas estamos caminhando. É um processo lento mesmo, é um processo milenar, vamos dizer assim, mas estamos caminhando. Tanto que estamos aqui, terça-feira à noite, fazendo estudo, assim, tentando nos melhorar, tentando aprender um pouco mais do Evangelho. Isso mostra. Antigamente nós estávamos lá no púlpito. Mata fulano, mata esse. Então já é um melhoramento. Para nós, assim, o que eu penso, o que a doutrina traz é o seguinte: nós temos que pensar o que nós estamos fazendo. Nós, como humanidade. Não a humanidade lá, separada, sabe? Mas nós, como humanidade, o que eu faço para melhorar? O que eu estou ajudando? O que eu não estou ajudando o mal a se propagar? Eu ajudo a fofoca? Eu ajudo as mensagens no WhatsApp, propagar as mensagens, né? Propagar a mensagem triste, aparece um povo matando, aí você vai lá e vou divulgar. Mensagem de ódio, né? Eu tô ajudando alguém na rua, aparece alguém caído, você vai lá e tenta ajudar, é isso. Eu sei que a gente não tem condições ainda de ser um Chico Xavier, de ser um Divaldo Franco, de ser esses grandes vultos da humanidade, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Eu sei que a nossa capacidade, nós, na maioria, somos, né, ainda... Fala isso por você, Cristiano. Eu falo por mim. E eu não sou. Brincadeira, né, gente? Mas assim, às vezes tem alguém aí do outro lado que dá conta, né? Vai que tem alguém aí. Meu sonho, né? Que às vezes a gente pode estar convivendo com pessoas iluminadas do nosso lado, a gente não está sabendo. Se você estiver escondidinho, você, por favor, se manifeste. Geralmente são pessoas que ficam no anonimato. Eu não gosto de mostrar, não. Né? São os que menos. O que mais fala aqui, ó, são os que menos estão evoluindo. Viu, gente? Vocês me desculpem. Mas eu estou tentando. Aqui, ó. Tá. O que eu estava falando? Tá. Na desigualdade de mérito. Não ficará senão a desigualdade de mérito. Ou seja, a desigualdade de mérito é o quê? O que eu faço, o que eu planto, eu colho. Essa é a desigualdade de mérito. Não uma meritocracia que eles pregam aí. A desigualdade, o que vai acontecer é um mérito. Eu consigo adquirir só sobre o que eu plantei. Posso tentar te explicar que eu Pode, imagino dessa forma aí? Essa desigualdade de mérito, por exemplo, assim, vai ter as outras desigualdades, as desigualdades vão acabar, mas a desigualdade de mérito vai existir ainda. Por quê? Como que eu vou viver aqui no planeta Terra junto com o Chico, com o Gandhi, com o Madre Teresa, com o Calcutá? Eles têm muito mais mérito que eu, então eles vão continuar tendo mais mérito porque eles já fizeram muita coisa no passado que eu não fiz. Então, por mais que eu evolua hoje, eu não vou ter os mesmos méritos que eles tiveram, né? Pelo trabalho grandioso que eles fizeram. Por mais rápido, quanto mais evoluído o espírito mais rápido ele anda ainda. Daí pensa bem, onde está? Se nós começamos a caminhar hoje, eles estão correndo, então nós nunca vamos alcançar eles, né? Que pensar, na 807, o Kardec pergunta assim, que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Sabe quem você está falando? Você sabe com quem que você está falando? Aí, ó, estes merecem anátema.
A anátema é reprovação, condenação. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizerem sofrer. Gente, mas, né, isso é claro. Se eu planto jabuticaba, uma jabuticabeira, eu vou colher jabuticaba. Se eu planto chuchu, eu vou comer chuchu, vou colher chuchu. Não adianta eu plantar sofrimento para as outras pessoas, porque isso é um sofrimento. Tentar crescer ou subjugar uma pessoa pela sua condição social. Isso é um sofrimento para quem está sofrendo aquela situação. Então, o que vai acontecer? Eu vou colher a mesma coisa que eu estou plantando. Mas qual que é, assim, eu penso nessa questão do plantar e colher de uma seguinte forma também. Porque qual é a melhor forma de eu entender que aquilo que eu fiz com fulano não é certo? É eu receber a mesma coisa. Vamos dizer assim, se eu sou desonesto com alguém, se eu uso a minha inteligência para tirar dinheiro de alguém, por exemplo, dar crédito, como que eu vou entender que aquilo é ruim quando eu passar pela mesma situação? Quando eu sofrer a mesma coisa que eu fiz o outro sofrer. Aí eu vou realmente, não, isso dói demais. Eu não devo fazer isso nem com o meu pior inimigo. Aí eu paro. Então, por isso que às vezes a reencarnação, às vezes traz algumas questões que a gente tem que passar que é muito dolorida, porque a gente fizemos as pessoas passar aquilo no passado e hoje ainda passamos para a gente entender que aquilo dói e que eu não devo fazer isso para mais ninguém na minha vida. É verdade, é uma boa perspectiva, viu, Adi? É uma comparação que eu aprendi, acho que um amigo espiritual falou no meu ouvido, eu entendi essa, não, tem que usar isso, porque realmente é uma boa explicação pelo sofrimento que a gente passa na vida, né? Então, com certeza. É lógico, dá pra gente entender e ver que é o correto. Porque é só quando eu tomo uma pedrada que eu sei que dói e que eu não devo dar pedrada a ninguém. Né? Às vezes, não, mas o que você está falando, eu estou vendo uma lógica que eu lembro de uma... Olha, presta atenção nos exemplos da pessoa aqui. Eu lembro de uma criança que ela gostava muito de morder. E ela mordia os outros, mordia os outros. Aí a mãe dela era meio doidinho? Aí a mãe dela, você gosta de morder? E pegou o braço dele e mordeu ele. Gente, mas essa criança nunca mais mordeu ninguém. Tá vendo? Eu sei assim, que foi traumatizante pra mim e pra criança, que eu vejo aquela mãe. Mas nunca mais mordeu. Assim, não é exemplo de tratar seus filhos, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Mas assim, só uma ilustração meio exagerada que eu fiz aqui. Tá. A próxima pergunta o tema é a desigualdade das riquezas. Ainda é aquela questão que a gente começou falando, né? Pergunta: a desigualdade das riquezas não tem a sua fonte na desigualdade das faculdades que dá a uns maiores meios de aquisição que aos outros? Ou seja, se é outro querendo participar aqui, viu? Da palestra. Ai. Nós estamos com auditórios aqui. Esse é o Joe, 3, viu? Tá, gente? O seu Jorge está no chão. Tá. Até perdi aqui, gente. Desculpa. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros, ou seja, a desigualdade da riqueza só não tá ligada só à aptidão, por exemplo. Se o Adi tem mais aptidão com tecnologia está dando mais dinheiro, será que é por isso que alguns têm mais que os outros? Aí a resposta dos espíritos. Sim e não. Sim, porque tem a questão das aptidões, sim, que, né, cada um no seu nível, cada um com o seu esforço, vai conseguir adquirir mais. E não, por quê? Tem a velhacaria e o roubo. Que diz deles?
que é a velhacaria, gente? O que é a velhacaria? Antigamente, né, quando o pessoal passou a perna nele, né? Passou os outros para trás, né? Hoje falaram muito, né? Para passar a pessoa para trás, a pessoa aproveitar do conhecimento dela e usurpar, né? Roubar ou ganhar dinheiro fácil nas custas dos outros, né? Se tá no mesmo nível do roubo, a velhacaria e o roubo, é tão condenável quanto você enganar uma pessoa para que ela adquira alguma coisa, para que ela faça alguma coisa a seu proveito, que você ganhe algum proveito financeiro com a velhacaria, ou seja, o jeitinho, né? Na questão 884, lá na frente, mais um pouquinho fora da lei de igualdade, na lei de justiça, o Kardec pergunta assim: qual é o caráter da propriedade legítima? Aí a resposta dos espíritos é a seguinte: não há propriedade legítima senão aquela que foi adquirida sem prejuízo para outrem. Tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, se prejudica alguém de alguma forma, ela não é uma propriedade legítima. E se prejudica alguém, se eu tô quebrando essa lei divina, então eu tô me afastando de Deus. E é por isso que nós sofremos. Nós estamos mais distantes de Deus. Não, mas aí a pessoa fala assim, mas é só um troco. É só um tênis aqui falsificado, puseram a marca aqui. Nossa, eu nem queria falar da falsificação de tênis, porque senão o povo ia brigar comigo. Mas é só um tênis falsificado. É só um CD, é só baixar uma música ali, né? Mas é só baixar um PDF. É só baixar um filme. É só baixar um filme. Fazemos isso. E fazendo isso, estamos contra a lei divina, porque estamos prejudicando a propriedade, não estamos respeitando a propriedade do outro, não estamos fazendo pelo outro o que gostaríamos que fizesse conosco. É difícil ouvir isso? É muito difícil, porque na maioria das vezes a gente quer pensar que nós somos a exceção, que nós não, que é só um pouquinho, que não vai prejudicar ninguém. Aí o Simão Pedro falou assim: olha, gente, eu tenho pensado que é o seguinte: você vai no supermercado, às vezes, não estou dizendo que tem que se revoltar com isso, é irrisório. Aí eles te dão um troco de bala. Aí não tem 5 centavos, dá um troco de bala. Aí se você juntar as balas que você ganha, você vai lá e vai comprar alguma coisa? Legal. Então, é prejudicando a propriedade alheia. É irrisório? É, mas é do pouco para o muito. É do pouco para o muito. A gente é tão acostumado a fazer as coisas que são chamadas normais que a gente não questiona. Se é certo ou se é errado. Porque o que é certo vai ser certo, mesmo ninguém fazendo. Mas o que é errado vai continuar a ser errado, mesmo que todo... Ah, mas fulano está fazendo... Tá errado. Sonegar imposto é errado, é prejudicar a propriedade alheia. Se eu por exemplo... E prejudica todos nós ainda, né? Comprar um diamante é lindo, é um diamante lindo, mas aquele diamante ali foi colhido aonde? Foi tirado de onde? Foi da montanha lá da África de sangue? Olha o tanto de sangue que tem naquele diamante. Até o que a gente comprar, a gente tem que analisar o que está... Qual que é a procedência? Qual que é a procedência? Qual que é o sofrimento que está atrás? As roupas que são feitas com confecções de trabalho escravo. Ah, é de marca, mas
olha o sofrimento que está atrás. Somos coautores desse crime se a gente participar. Né? Na lei penal humana, na lei humana é o seguinte, tem uma máxima. Quem concorre para o crime, responde pelo crime. E assim, eu não vejo muita diferença nesse ponto na lei divina. Porque se eu participo, se eu coaduno, eu respondo também. Não com a mesma proporção de quem está fazendo. Mas se eu estou coadunando e você está incentivando o crime, né? Isso. Quando você promove alguma coisa, compra algum material que seja, vamos dizer, roubado. Foi projeto de um roubo. Você sabe que uma TV vale R$2.000 na loja, o cara vai lá te oferecer ela por R$500, alguma coisa errada tem. Se a TV não está estragada e ela está novinha, está funcionando, a pessoa está te oferecendo mais barato, o que será? Minha amiga essa semana ela tá assim, nossa, Cleide, eu comprei um liquidificador, R$90 e não chegou, mas o preço dele era 200 e pouco, eu devia ter desconfiado. Desconfie do fácil, porque o fácil não é tão fácil assim, nada é de graça, tudo sai de um lugar para ir para o outro. Se está no seu bolso indevidamente, é porque saiu de algum bolso indevidamente. Então, assim, vamos procurar respeitar um pouco mais a lei divina para a gente chegar um pouco mais perto da felicidade. Eu acho que já acabou o nosso tempo, né, gente? Apesar que eu estou no início. Apesar que esses dias nós descobrimos que a live agora no Instagram é até 4 horas de duração. Uai, se a gente quiser falar. Não, agora acabou. Agora tem até 4 horas. Se nós quiser falar que até meia-noite, nem pode falar. Ó, gente, ficou muita coisa para trás, entendeu? E se vocês puderem lerem as questões, elas são até a questão 824, viu? É muito interessante ler a questão das desigualdades, que aí a gente entende um pouquinho da nossa vida. Né? Passa a entender um pouco mais e se conforta um pouco mais com as desigualdades, né? Não, aliás, se conforta um pouco mais, nem só se conforta, aceita e vive melhor. Resigna, né? A palavra resignar, né? Resigna. Porque a gente sabe, né, que como Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que a gente vai estudando, vai entendendo como funcionam as coisas, a lei divina, as leis nossas mesmo no nosso planeta, né? Que seja as leis dos homens, e a gente começa a andar mais certo, vai ser mais fácil. A gente vai viver mais feliz, vai viver mais tranquilo, a gente vai viver sem tantos dores, tantos sofrimentos, né? E é isso que a gente estamos aqui nos propondo, buscando conhecer, buscando estudar e buscando ser mais felizes, né? Sim, foi um prazer, estudo, agradeço de todo o meu coração a presença de todos vocês aí. Queria que você estivesse aqui, que eu comprei uns negócios para tomar café ali, entendeu? Nossa. Tem um leite queimadinho, uns biscoitinhos, né, e tal. Mas eu queria que todo mundo estivesse aqui, né? Mas se vocês não estão, sintam-se abraçados. Estou com muita saudade de todo mundo. Um beijo grande. Espero que tenha feito vocês refletirem um pouco, porque me fez refletir, sim, sobre a sociedade, sobre mim mesma, sobre as minhas atitudes, entendeu? Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Então, nós agradecemos a todos a presença de vocês que nos assistiram, quem vai assistir depois também, né? Muito obrigado. Nós vamos fazer a prece de encerramento e eu convido a Cleidina a fazer a prece para nós. Eu só quero falar uma coisa, gente, que de fundo aqui, esse ronco que vocês estão ouvindo é do meu cachorro. É o terceiro, é o seu Jorge. Ele está dormindo, está com a barriga para cima e vocês me desculpem, tá? É o som de fundo. É o som de fundo, oração.
Então eu convido a todos a fechar os olhos, levar o pensamento ao mais alto, ao nosso querido Mestre Jesus, que sempre nos amparando, sempre nos auxiliando, sempre nos ensinando. Querido irmão, agradecemos mais uma noite de conhecimento, de entendimento que o Senhor nos fornece, que o Senhor nos proporciona. Agradecemos por cada pessoa que esteve assistindo, por aquelas que assistirão. Pedimos o socorro e o auxílio para cada uma e para aquelas também, meu Pai, que não assistem, que não sabem das suas verdades. Que a tua luz, o teu amor ilumine-os, para que eles enxerguem o seu caminho, que é muito mais leve e fácil. Que assim seja. Assim seja. Então, obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite. Amanhã tem o estudo do atendimento espiritual, né, com o Emerson. Não sei quem vai ser o convidado dele amanhã, mas convido a todos a assistir no mesmo horário, às 20 horas. E no sábado temos o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, com o Júlio, e eu estarei também presente. Então, boa noite. Fiquem todos com Deus. Com Deus.